Fala galera do Laranjeiras Rádio, tranquilo? Bom, aqui é o Teixeira Mendes, falar um pouquinho aí da seleção brasileira. Apesar de tudo, apesar da crise do nosso futebol nos últimos anos, eu estava com saudade, né, de ver a seleção, porque eu amo a seleção, é um patrimônio, né? O mundo ama o futebol brasileiro, o mundo ama a seleção brasileira, né? Tem países aí pelo mundo, tem torcida da seleção brasileira. Em Bangladesh tem um prédio pintado, é uma torcida organizada da seleção brasileira em Bangladesh, com um retrato, né, de grafite feito pelos torcedores para homenagear o Pelé, para homenagear o Garrincha. Então a gente não pode abrir mão desse patrimônio, a gente não pode abrir mão dessa camisa, né? Das nossas cores, da importância que o futebol tem para a nossa cultura. Porque assim, para o futebol brasileiro, e para o país até de uma forma geral, é ruim que a seleção brasileira vá mal. Então eu sempre torço para a seleção brasileira, né? Da mesma forma que eu torço para o Fluminense. Eu amo a seleção brasileira. Minha primeira Copa do Mundo, como torcedor, o Brasil foi campeão em 94. Né? 3 finais consecutivas ali, eu adorava aquele mundo. Eu quero voltar para aquele mundo, de chegar em final e ser campeão. Né? Mas eu vou comentar algumas coisas aqui. Meu amigo, título do vídeo: só o Neymar é brasileiro, os outros são europeus. E por que eu tô dizendo isso, gente? Pode dar alguns probleminhas aí, porque o meu celular tá muito ruim, tá? Já tá antigo, então, né? Enfim. Só o Neymar é brasileiro, os outros são europeus. Bom, eu não vou fazer aquele meu comentário tradicional de lance por lance. Eu vou comentar no geral. O nosso futebol tá ficando muito parecido com o europeu. A gente tá perdendo a brasilidade. Então você vê uma coisa, né? Até o futebol europeu piorou. Quem é o grande craque da Itália? Antes a Itália tinha, assim, grandes craques na defesa. O Baresi, o Maldini, Costa Curta. Do meio pra frente tinha uns caras que jogavam bola, assim, tinha uma qualidade técnica. Sempre tinha um centroavante italiano também bom, pelo menos na minha época. A própria Alemanha, que ganhou aí em 2014, tá legal. Ali tinha uns caras bons, ali o Schweinsteiger, aquele outro meia que jogava até no Real Madrid. Beleza, eles fizeram um futebol realmente bacana. Mas assim, aqueles caras ali jogaram muito naquela Copa, mas eles não tinham a qualidade de um Klinsmann. Sabe, vai falar que o Podolski, ou aquele Lewandowski, sei lá, acho que é lá, Podolski, é um cara da envergadura de um Klinsmann, que tinha uma classe, que sabia jogar o Hasler, o Völler, Miller, né, aquele time dos anos 90, que era muito bom. Né, enfim, o futebol europeu piorou também, apesar de estar tendo sucesso aí, estar ganhando. Mas é aquela também, né? Como brasileiro a gente gosta muito, né, às vezes do estrangeiro que se aproxima da gente, né? Então assim, eu gostava, sei lá, do Figo em Portugal, o Stoichkov me lembrava o Neto trabalhando com a perna canhota, o Raj, o africano, o Okocha, né, para falar do futebol africano, me lembrava um pouco o Denner, o jeito de ir para cima. Então a gente acaba gostando do estrangeiro que tá mais ou menos ligado às nossas tradições. As nossas tradições que estão se perdendo, porque se não é o Neymar para dar um chapéu, se não é o Neymar para se deslocar, para correr, para sair, para fazer uma fumaça, para confundir o adversário, para improvisar, para dar uma pedalada, para tentar uma caneta, um ovinho, um lençol, um chapéu, né? Como se diz aí pelo Brasil, tem vários nomes, né? Se não é o Neymar para partir para o improviso, nesse futebol que piorou, o jogo fica muito tático, ninguém improvisa, né? É excessivamente tático. O nosso futebol não é. A tática é importante, ela tá ali. Mas o futebol brasileiro, ele não pode ter a marra do tático. O futebol brasileiro, ele não pode viver, né, dessa forma rígida. Tem que dar espaço, liberdade para o jogador improvisar, se movimentar, tabela, triangulação, não sei o quê. Como o gol do Brasil
na final contra a Itália. O Tostão me rouba a bola no meio de campo, volta atrás, o Clodoaldo vai conversando ali com o Gerson, aí ele sai driblando, joga lá na ponta, domina o Rivelino dá na paralela, o Rivelino que jogava mais pela esquerda. Vê o tape desse jogo, é sensacional. Aí ele dá na paralela assim, ó, e quem tá na ponta esquerda é o ponta direita, que é o Jairzinho, que pega, joga no meio, aí é só o Pelé, que dá aquela ajeitada, rolada, o lateral vem como uma flecha daquele espaço vazio, né, gerado pelo deslocamento do ponta, e dá na cara da bola e faz um golaço. Futebol brasileiro é isso. Seleção de 82, veja os tapes, tá aí completo, um monte de jogo e tal. Tiver um tempo, olha, eu vejo muito jogo antigo, né? Mesmo antes da pandemia, eu já tinha esse costume. E porra, e ninguém improvisa e fica amarrado na tática, o cara não pode sair da posição, o único que sai um pouquinho é o Neymar, um ritmo muito lento, né? Parecia treino, né? Outra coisa também, a gente não tem um batedor de falta, só o Neymar sabe bater um pouquinho. Antigamente o futebol brasileiro tinha um ou dois batedores de falta em cada time. Tinha um canhão, né, que era o cara que chutava mais forte, tinha o que batia colocado, geralmente um canhoto. Então hoje em dia ninguém sabe mais bater falta. Então tá muito ruim, mas vamos torcer para melhorar, porque a gente precisa da seleção. Ela faz parte da nossa cultura, é importantíssimo, certo? Vou falar um pouquinho do jogo, o Tite tentando essa renovação, acho que algumas coisas deram certo, vou comentar assim por alto. O adversário, com todo respeito, não era dos mais fortes, apesar de me trazer recordações ruins, né? Porque eu assisti a primeira derrota da seleção brasileira em eliminatórias, em 93, quando eu era criança, lá em La Paz, né? Um jogo infeliz ali pro Tafarel, e foi a primeira vez que a seleção brasileira perdeu numa eliminatória. Eliminatória difícil, né? A gente correu o risco de não se classificar para a Copa. Laterais, eu acho que o Lodge foi bem pelo lado esquerdo, mas ele aproveita vamos dizer assim, a densidade, né? A gravidade que o Neymar dá para aquele lado ali, né? Tudo converge para o Neymar, que joga mais naquela faixa ali de campo. Então eu acho mais fácil você ter uma comunicação ali, buscar o Neymar, tabelar com o Neymar, se aproximar do Neymar e a jogada vai fluir, né? Do outro lado, vamos ver o Danilo, porque as laterais, né, tiveram aquelas dinastias longas, né, do Roberto Carlos, depois teve um hiato ali, veio o Marcelo, na direita o Cafu, aí teve um hiato ali, veio o Daniel Alves, etc. Vamos ver, eu acho que essa galera aí, a gente tem que observar mais. Dos volantes eu não vou falar porque foi um jogo difícil para analisar volante, né? Mesma coisa a zaga, não vou falar da zaga nem do goleiro. Só o Thiago Silva, que eu acho que não tem espaço mais na seleção, eu não convocaria mais se fosse o Tite. Convocaria se ele estivesse no Fluminense. Aí sim, com moral, num lugar onde ele é ídolo, mas como ele não voltou pro Fluminense, eu acho que ele não tem chance na seleção mais não. A minha acabou. Por quê? Porque ele tem que estar num lugar onde ele seja amado, querido, por uma torcida e tal. E eu acho que a primeira crisezinha lá do Chelsea, ele já vai começar a jogar mal e de repente pode ser que ele perca espaço. Dos volantes, eu gosto muito do Casemiro. Ele foi o destaque da última Copa junto com o Miranda. Olha só, nossos destaques, né? Jogadores mais recuados. O 5, que fica mais na frente da zaga, e o zagueiro. Então eu gosto do Casemiro. E vamos ver quem vai jogar ali mais como um 8, mais, saindo mais pro jogo. Vai ser uma coisa interessante aí pro Tite, que ele vai poder trabalhar bem a concorrência, os jogadores jovens que estão aparecendo ali. Na frente, o Firmino, apesar dos gols nessa partida, achei ele muito disperso, desconectado de alguns lances. Outra crise nossa aí do centroavante, essa coisa de ter um camisa 9, isso é tão necessário, né? Em alguns lances, o Neymar, que é o único que faz alguma coisa brasileira, que os outros estão nesse futebol europeu piorado, né? Porque o futebol europeu piorou, já falei no início do vídeo, né? Que é excessivamente tático. Dá um passe ali para ele, aí ele erra o tempo da bola, o goleiro leva, o outro ele sai no gol, de novo o tempo errado, ele corta errado o goleiro, perde o ângulo, não consegue finalizar, quer dizer, 2 gols na cara que ele perdeu. Então poderia ter feito 4 gols nesse jogo, tá certo? Então eu acho que tem que ter concorrência ali. Agora, o Richarlison também entrou e não
não teve uma grande participação. Por outro lado, gente, vamos ter paciência com o Rodrigo, Richarlison, Felipe, essa rapaziada que entrou, o Telles, o próprio Everton Ribeiro, que já não é mais nenhum garoto. Por quê? Hoje as substituições de um técnico, isso não é exclusivamente do Tite não, tá? Elas são substituições burocráticas, você tira o 6, bota meia dúzia, é o mais do mesmo, né? Porque é engessado numa certa concepção de jogo, tática, e parece que não se tenta mudar o jogo com a substituição. Então o que é a alteração? A alteração hoje, ela não serve para alterar nada, né? A alteração não muda. Então isso é muito ruim, né? E vamos ver aí se da nova geração alguém consegue se tornar jogador de seleção, que é outra coisa que está faltando. Né? É aquele jogador que de repente até não está numa boa fase num clube, às vezes, tipo jogadores que nós tivemos assim no passado, às vezes o Ronaldo passava assim uns jogos não muito bem na Inter, ou até mesmo no Real Madrid. Mas o Ronaldo vestia a camisa da seleção, virava um monstro, né? Jogava muito, né? Eu gosto muito desse jogador que tem o espírito de seleção, sabe? Jogador de seleção. O Everton Ribeiro, pela idade, ele já teve algumas chances, não é a primeira convocação dele, já teve outras chances no passado. Não vejo o Everton Ribeiro como jogador de seleção. Bom jogador, tá? Destaque aí no Cruzeiro, agora no Flamengo, né? Aí jogou muito bem a última temporada, mas não sei. Posso estar enganado, tomara que eu esteja, porque a gente está precisando de jogador de seleção. De resto, vamos aguardar as novidades. Gostei do Renan Lodi, mas no geral, galera, não gostei do jogo. Muito lento, um time que improvisa pouco, tem pouca brasilidade, tem pouco drible, tem pouco improvisação. Se não é o Neymar dar um chapéu, tentar uma jogada. Quer ver outra coisa? Essa amnésia das coisas óbvias do futebol brasileiro, que se expressa através do abandono da improvisação. Pô, vários lances, o Cebolinha na direita, jogando com a perna direita, ele tem mais o fundo para fazer um ponta, para cruzar aquela bola. Mas às vezes ele trazia para o meio e vinha para a esquerda e ele não arriscava jogar a bola com a perna esquerda. Quer dizer, um jogador chuta com uma perna só agora? Não, cara. Improvisa. O futebol brasileiro sempre foi improviso. Eu chuto com a perna trocada, porque é mais um recurso, isso embaralha mais a defesa. Só o Neymar faz isso. O Neymar deu alguns chutes de perna canhota, deu um passe com a perna canhota, depois tem uma que ele mata no peito bonito, chuta, o goleirão sai, consegue fechar o ângulo e fazer a defesa, mas é só o Neymar batendo de canhota. Eu não estou dizendo com isso que todo mundo no passado era ambidestro, claro que não. Mas assim, cara, eu lembro muito do lance do Miller. Que às vezes assim, o Miller ia na jogada, não sei o que, caía na canhota do Miller e ele mandava. Lembro de muito lance do Romário, caía na canhota do Romário e ele mandava. Ronaldo, a mesma coisa. Principalmente jogador ali de frente, né? Romário, né? Quem mais jogou ali? Edmundo. Edmundo que, né, não teve uma grande história na seleção brasileira, mas assim, em Copa América, né, nós vimos Edmundo. Na Copa do Mundo de 98 ele não teve muita oportunidade, mas enfim, o cara, de repente ele fazia uma jogada, pô, veio pra canhota, porra, cortei pro meio, abriu, veio pra canhota, cara, pode bater, ou de repente tá ali pelo lado do campo, pô, veio pra canhota, não é a boa, tudo bem, mas tenta mandar, só o Neymar que improvisa. Parece que só o Neymar não esqueceu o futebol brasileiro, parece que só o Neymar não esqueceu da nossa cultura. Goste você ou não do Neymar, muita gente tem raiva do Neymar. Eu tô falando de jogador, eu não comento, eu não conheço ele, não convivo com ele, então não posso falar nada sobre ele, sobre a personalidade, sobre isso, sobre aquilo, sobre vida pessoal. Isso aqui não é programa de fofoca, tá? Mas eu tô falando do Neymar jogador, é muito que tem talento, o talento brasileiro. E é muito difícil. Isso daí. Por quê? Porque a gente precisa da seleção brasileira com brasilidade. Ela é importante para o país, para a vida espiritual do país, para a vida cultural do país. Essa seleção é um patrimônio, certo? E a gente vai precisar ser mais brasileiro daqui para frente. Tá certo? Grande abraço, sou o Teixeira Mendes. Até a próxima, galera.